Buenas tardes. Que podamos, nesta oportunidade, contar com o amparo de los benhechores amigos, em nome de Jesus, que eles nos puedan auxiliar em la manifestação aqui de las propuestas del tema, ¿no? Las ideias relacionadas com o tema, pero principalmente que nos auxiliem também a compreender aquilo que nos é interessante em relação ao exercício da mediunidade. Vamos tratar a moral de los médiums. Vamos buscar compreender a relação que existe entre moral e a qualidade de los fenômenos que podem ser produzidos por la mediunidade. Vamos também buscar evidenciar que há uma lei de sintonia que funciona independentemente de estar ou não o médium consciente de que existe. Además, vamos buscar também ver que o médium, por exercício de sua vontade, pode perfeccionar-se moralmente e com isto pode melhorar a qualidade do exercício de la mediunidade por las companhias que vai trazer por el hecho de hacer los cambios internos, e isto vai atrair melhores entidades por uma questão de afinidade e de sintonia. De hecho, o fenômeno de la comunicação de los espíritos a través del médium independe de la questão moral. Ou seja, o médium é médium independentemente de ter uma moral segura, uma moral desarrollada. De todas maneiras, o fenômeno se vai manifestar em todos os tipos de pessoas, sejam niños, jovens, adultos, não importa a raça, não importa a nacionalidade, não interessa se é jovem ou viejo, isto não interessa. Se tem religião, se não tem, se é espiritista ou se não é, a mediunidade se manifesta em qualquer sítio. Isto é o que se vê. E por isso mesmo se afirma que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Ou seja, o fenômeno da comunicação de los chamados muertos com nós os vivos existiu desde sempre, mesmo antes de existir o espiritismo. De hecho, o espiritismo vai surgir por el estudio de la comunicação de los espíritos com nós. É de este contacto que Allan Kardec vai sacar uma série de enseñanças, e com estas enseñanças vai formar todo o corpo que chamamos de doutrina espírita, que tem seu aspecto científico, filosófico, com consequências morais. E hoje nós estamos justamente tentando examinar a questão da moral relacionada com o fenômeno, porque essa não é preocupação de toda a gente. O fenômeno se pode dar em qualquer sítio, por qualquer pessoa, em qualquer religião, e raramente as pessoas consideram este aspecto da influência moral do médium nas comunicações. O espiritismo sim trata do assunto. E o espiritismo nos vai dizer que há uma lei de sintonia que nós vamos tentar compreender aqui, como é que ela funciona, quais são suas premissas e que podemos fazer para sacar proveito desta lei de sintonia. Perguntamos: são os médiuns simples juguetes em las manos de los espíritos? Será que os médiuns simplesmente se hacen juguetes, os espíritos hacen com eles o que querem? Que pode fazer para evitar as obsessões? Que pode o médium fazer para evitar ser um obsesso? Que podem fazer para garantizar melhores companhias espirituais? Está em el arbedrío del médium definir as companhias que vai ter? Logo de salida, necessitamos compreender que se o médium é médium, não é médium solamente quando entra para a casa espiritista. Será médium lá 24 horas do dia. Por isso temos escutado várias vezes de Raul, que ele não entendia as pessoas que incluso iam para a reunião mediúnica em centro espírita, sendo a maior algarabia, sempre comentando, falando, escutando as notícias, e aquela confusão tremenda, e aí entra dentro do centro, todos em silêncio. Que tipo de preparação é esta? Ele disse: o médium não sabe quando será convocado para auxiliar a alguém,
Por esto a preparação deve de ser constante, todo o tempo, porque a mediunidade pode ser requerida a qualquer momento por la espiritualidade. Pero isto não significa tampouco que o médium espiritista vai estar autorizado a estar por la calle recebendo os espíritos. Porque não será desta forma que será requisitado. Porque o médium que é educado será discreto, percibirá os espíritos, auxiliará a gente, pero nadie tem que saber que ele está aí influenciado por algum tipo de espírito. Assim que o médium pode ser requisitado a qualquer momento, pero não vai fazer cenas, não vai dar consultas, não vai estar figurando para que a gente veja que é médium, porque se hace isto, é um médium desequilibrado. A intermitência da mediunidade é outra situação que devemos de compreender. Allan Kardec ha dicho que o médium ele não tem controle sobre sua mediunidade, no sentido de que ele pode a qualquer rato dizer, mira, agora se vai comunicar São Luís. Agora vai vir o irmão Félix e vai dar uma comunicação. O médium não pode saber se ele definir que vai vir ou que não vai vir. Pode se perceber se está presente o espírito e que possivelmente dará uma comunicação. Pero os espíritos superiores e os espíritos trabalhadores del bien são disciplinados. Eles não se vão manifestar em qualquer sítio. Eles não vão estar haciendo com que o médium esté hablando lo que eles queiram dizer em qualquer lugar para qualquer pessoa. Eles respeitam. Por isso, então, se a mediunidade existe, a qualquer momento, em qualquer lugar, o médium é médium, pero o médium equilibrado será discreto com sua mediunidade e vai exercê-la justamente dentro de um ambiente protegido, que é o centro espiritista. Depois vamos a ter um momentinho para perguntas, assim que se tenéis alguma dúvida, não la perdais, por favor, porque aí vamos poder aclarar melhor, está bem? A mediunidade, apesar de ser esta faculdade que o médium possui, pode ter intermitências. Allan Kardec disse que pode haver momentos em que o médium não percebe os espíritos. Aún tendo a mediunidade, pode passar um certo tempo em que a faculdade não está ativa. Por isso, Allan Kardec disse que é uma impropriedade o médium dizer que vai fazer sessões a tanto por hora, ou cobrar para a gente para dar a sessão, porque não é ele quem define se os espíritos vão a comunicar-se ou não. São os espíritos que definem se vão a comunicar. E depois pode ser que incluso os espíritos queiram comunicar-se, pero o médium não esteja em uma boa situação. Pode não estar apto, aunque seja médium. Transitoriamente, por algum tempo, pode não estar em condições. E não vai ocorrer a comunicação. Esta intermitência da mediunidade ella es muy común en los principios iniciales, cuando el médium no tiene dominio de su facultad, porque no la educó. Cuando tiene un desarrollo más acentuado, con una buena educación, que ya vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra, él puede entonces tener menos intermitencia, pero aún ahí pueden ocurrir las intermitencias. La educación y su desarrollo, entonces, es el tópico siguiente que vamos a examinar. ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo de la mediunidad y la educación de la mediunidad? Nosotros vemos en ciertos cultos afro-brasileños, la gente va en ciertos centros que no son espiritistas, aunque a veces ponga adelante centro espírita, no sé qué, él no, nada tiene de espiritismo, tiene solamente el nombre de espírita, porque lo que hay de común entre ese tipo de centro y el espiritismo es que ellos trabajan también con la mediunidad. Pero hasta ahí va la identidad. A partir de ahí ya no hay más identidad ninguna, porque el espiritismo trabaja con la mediunidad de una forma muy educada, con un sentido, con un propósito muy bien definido. Y muchas veces hay ciertos grupos que trabajan sin saber lo que están haciendo, porque no tienen ni idea de con quién se están comunicando. Se supone que saben alguna cosa, pero se supiera el que el espiritismo enseña, no utilizarían ciertos tipos de práctica. Así que ellos utilizan ciertas inducciones para desarrollar la mediunidad.
Una de ellas es la persona tomar una cosa llamada marafa. Es una especie de aguardiente. O entonces fumarse el puro. O entonces estar haciendo ciertos sonidos repetitivos que son indutorios de la concentración, de la inducción magnética. O ponen la persona a girar, 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 hasta que recibe los espíritus. Son formas de desarrollo de la mediunidad, pero no de educación. Con el espiritismo, estas prácticas no son viables, no son convenientes. No es bueno para el medio esto, porque nosotros vamos a aprender que primero es necesario educar, y para educar es necesario conocer. ¿Cómo se va a conocer sin estudiar? Antes de todo viene la recomendación de Allan Kardec. Estudiar, comprender, saber el porqué y después ir al desarrollo. O sea que el desarrollo hace parte del proceso de la educación dentro del espiritismo codificado por Allan Kardec. Primero viene la educación, que empieza por el estudio. Y después la persona preparada dentro de un grupo equilibrado, bien afinizado, va para el ejercicio. ¿Cómo va a saber una persona si tiene o no mediunidad? En algunas la mediunidad despunta. Es evidente que tiene mediunidad, ¿verdad? Las cosas empiezan a ocurrir. La persona se pone con miedo a veces o no tiene control porque no aprendió a controlar, no ha educado la facultad. Ahí sufre las consecuencias de las influencias de los espíritus. Y es un problema eso muchas veces porque la persona no tiene control. Puede pasar eso. Es exuberante el aparecimiento de la mediunidad. Es de un momento para otro. Pero otras personas no. La cosa solo va a ocurrir después de un cierto tiempo. El propio estudio va a auxiliar. Cuando la persona va a estudiar el libro de los medios, entonces va entendiendo el mecanismo y ahí empieza a percibir mejor las influencias y a la facultad despunta. Pero Allan Kardec disse que a única forma de saber se uma pessoa é ou não médium é por el ejercício. Não há outra forma. Por lo tanto, quando alguém chegue, pongan atenção no que estou falando. Alguém chegue a ustedes e les diga assim: ah, tienes uma fuerte mediunidade. É charlatán, está bem? Simplesmente charlatán, porque nadie pode saber se o outro tem faculdade mediúnica ou não. A única maneira de saber é exercitar. Ou seja, como vai saber se tem mediunidade de psicografia para escrever, os espíritos escrever através dele? Tiene que fazer o exercício. Pero vamos entender, o exercício hecho com controle, com acompanhamento, depois de estudar e entender o mecanismo da coisa. Já vamos explicar por que isto é fundamental. Senão a pessoa se hace vítima de espíritos obsessores sem saber o que está passando com ela. Porque não aprendeu a dominar o mecanismo da coisa. Bueno, entendido a importância do estudo para a educação da mediunidade, nós estamos entendendo que o desenvolvimento é algo que vem depois. Para identificar a faculdade, há necessidade de exercitar. E o exercício tem que ser feito de maneira controlada, acompanhada e equilibrada dentro de uma instituição espírita que cuide do estudo primeiro, para levar as pessoas com segurança à prática mediúnica. Qual é o papel da moral em el fenômeno mediúnico? Se a pessoa pode ter mediunidade independentemente da moral, porque não são somente os que são buenos em termos morales que têm faculdade, qualquer pode tê-la. Qual é o papel? Aí vamos entrar na questão da afinidade. Que é o que ocorre com a pessoa aqui que lhe gusta um trago? Ele vai nos sítios onde ele pode encontrar um trago, verdade? E aí onde ele vai encontrar um trago, ele vai encontrar outros que também lhe gusta um trago, verdade? E de um trago vem outro, e depois vem outro, e empiezam as conversações e, bueno, o que ocorre? É que eles se atraem por afinidade. O que vai ocorrer em el campo espiritual? Estas pessoas estavam atraindo espíritos que foram também pessoas que tinham o hábito de trago. Passaram por el outro lado e não é porque passaram por allá que viraram santos. Siguen tendo necessidade de trago, pero agora não têm corpo físico. Que vão a ser eles? Vienen a juntar-se aqueles que têm o hábito del trago.
y van a acompañarles. Les incentivan para ir. Y esto es por afinidad. ¿Ve? El mismo tipo de interés. Aí nosotros já vemos qual é o tipo de entidade que nosotros atraemos. Por isso que se dice, dime com quem andas e te diré quem eres. Porque sempre atraímos para junto de nosotros aqueles que são afines com nosotros. É lo comum de la vida, com raríssimas excepções. E estas excepções normalmente são temporárias, não duram muito tempo. Se são excepções. La afinidade. Há outro fator aqui que é importante compreender, que é a questão da sintonia. Como se dá a sintonia? O exemplo clássico é a rádio, não? Nós prendemos a rádio e aí vamos buscando, pelo menos era assim que se hacía antes, verdade? Pero hoje em dia tu apretas o botão, é a era digital e a rádio busca solita. Nós somos assim. Não é necessário estar buscando e sintonizando, não. É como se apertar o botão e automaticamente nós encontramos a estação com a qual nós sintonizamos. A sintonia se dá assim. Pero para compreender a questão de que tipo de influência nós recebemos e a importância da questão moral em este aspecto, nós necessitamos entender que assim como há a rádio de ondas largas, não? FM, por exemplo, e de ondas cortas, há também esta questão em la sintonia espiritual. Quando nós temos ondas largas, a qualidade da transmissão, é qualidade ou calidade? Calidad. A qualidade da transmissão, qualidade relativa às pessoas, ¿eh? Bueno, vamos ver, a qualidade da emissão, ela é melhor a curto espaço. Assim que a FM transmite desta forma. E aí agarramos um sonido que é bueno de escuchar e tal. Pero não vai muito lejos. Por quê? Porque há muitas interferências. As ondas são muito amplias, abertas e entram muitas interferências. Não consegue transmitir muito lejos. Pero as ondas cortas, esta não há, os picos casi se tocam e aí se vai mais lejos. Está bem? Não há tantas interferências entre um pico e outro de onda, não? Bueno, compreendido isto, vamos a ver como vibram os espíritos superiores. Quanto mais inferior, mais aberta é a onda, mais interferência pode haver. Quanto mais superior, mais rápida e mais corta vai ser a onda. Ou seja, os picos se tocam, não há tanta interferência, pero vai mais lejos. Está bem? Quando nós entramos em concentração para buscar a sintonia com os espíritos superiores em um centro espírita, o que hacemos é tentar elevar nosso padrão vibratório. Ou seja, emitir ondas que sejam mais cortas em sintonia com os benfeitores espirituais e eles também hacen um esforço de bajar e aí em algum ponto há o contacto e há a comunicação. Se estamos descuidados normalmente, qual é o tipo de onda que nós emitimos? Las largas, não? E é mais fácil sintonizar com quem está mais cerca de nós e quem está mais cerca de nós são os que são semelhantes a nós. Vê como são as coisas? Assim que há que cuidar. Sim. La moral es la determinante de las compañías espirituales que nosotros vamos a tener. Los que vibran en un tipo de onda o de otro tipo de onda, esto va a depender de la moral. El medium que trabaja su aspecto moral, él va a elevar su padrón vibratorio y va a tener más facilidad de sintonía con espíritus superiores. El medium que tiene la moral relajada, descuidada, va a tener una facilidad de sintonía con los espíritos inferiores. Isso é uma questão de lógica, está bem? Por isto, para a pessoa que estuda o espiritismo, que quer dar sua contribuição no campo da mediunidade, tenho ou não mediunidade ostensible? Que é isto? Mediunidade manifiesta? Tenho ou não?
si quiere trabajar con la mediunidad en el centro espírita, necesita asumir un compromiso con la educación de su mediunidad o educación personal para trabajar con ella. Aquí algunas personas dicen así, pero ¿qué es lo que voy a hacer yo en un grupo mediúnico si yo no tengo ninguna mediunidad? Puede ser que después de estar ahí trabajando, estudiando, integrado con los demás, la mediunidad despunte. Porque ahí va a ser el ejercicio de la concentración, la percepción espiritual, la percepción de la presencia de los espíritus. Si siente alguna cosa de impulso de escribir, va a poder agarrar papel y el lápiz y ejercitar. A veces va a escuchar a los espíritus, antes no estaba escuchando, pero ahora con este trabajo va apareciendo estas posibilidades. Pero ¿y si aún así está en el trabajo y no le aparece nada? ¿Será que puede hacer algún ejercicio, trabajar ahí con la mediunidad? Nosotros vemos que en el trabajo mediúnico no hay solamente medios de psicofonía y medios de psicografía. Puede haber videntes, puede haber audientes. Y puede haber personas que no tienen una facultad mediúnica ostensible. De hecho, el dirigente de la reunión mediúnica, de preferencia, no debe de tener una facultad ostensible. Hay espacio para todos trabajar en el trabajo mediúnico, en el grupo de mediunidad. Hay aquellas personas que van a dialogar con los espíritus. De preferencia, no deben de tener la facultad de la psicofonía, porque si no serían medios de psicofonía. Pueden dialogar justamente porque no tienen esta facultad. Pero para dialogar es necesario estudiar, conocer, saber qué va a hablar con los espíritus. Porque hay mucha gente que va para un centro espírita, en un trabajo mediúnico, y en el momento de hablar con los espíritus, les trata como si fueran fantasmas. Como si fueran alguna cosa así muy extraña, muy rara, ¿no? No tiene un diálogo normal. Al revés de mantener una conversación común, como mantiene, no. Mantiene una conversación rara, extraña, como si estuviera hablando con un ser del otro mundo. No es un ser del otro mundo, es un hermano nuestro desencarnado, es un ser humano como nosotros, que sigue teniendo las mismas necesidades, los mismos problemas, los mismos defectos, imperfecciones, las mismas cualidades. Es el mismo individuo. Y no hay por qué tener, pero si el individuo no estudia, normalmente tiene una impresión y va a actuar conforme a la impresión que tiene. Y esto no adelanta hablar, estoy hablando ahora, y si nosotros no profundizamos, lo que ocurre la primera vez que el individuo va a hablar con los espíritus, le va a tratar como si fuera algo raro. Es lo común. Por esto tiene que acostumbrarse con alguien que ya está adiestrado, que tiene conocimiento, que le va entonces a apoyar a desarrollar esta capacidad de dialogar con los espíritus. Es más difícil ser dialogador con los espíritus que ser medio psicofónico. Es más difícil eso. Y es algo que necesita mucho estudio. Pero hay gente que dice, ay, como yo no tengo mediunidad, no tengo nada que hacer en el grupo. Pero tiene mucho que hacer. Después vienen aquellas personas que pueden auxiliar con los pases en la reunión mediúnica. Tiene que ser una persona que también haga cursos, se especialice, conozca del asunto. Ahí después tiene los apoyos vibratorios. Ahí alguien dice así, apoyo vibratório es porque sobrou. Es que no es medio psicofónico, no tiene psicografía, no escucha nada, parece una puerta. No oye nada, ¿no? Y no percibe nada. Esse aí que vai quedar para ele, não sabe dar passes, não sabe falar com os espíritos, le queda apoiar vibratoriamente. E a pessoa se sente diminuída por isto. Porque eu os digo que sin el apoio vibratório é muito difícil fazer um bom trabalho mediúnico, sabe? É muito difícil. Esta figurita é fundamental. E o trabalho de ella é de los mais difíceis. Porque lo común es que la persona, como cree que no está haciendo nada, se sienta ahí en un rincón o cerca de la pared y duerme la reunión toda. Muchas veces inducido por los espíritus inferiores. Y no está dando su contribución porque no cabe a él dormir, tiene que estar concentrado, vibrando, emitiendo energías positivas que van a dar soporte para toda la reunión. Para proteger el ambiente, para auxiliar a impedir la entrada de los obsesores que no son permitidos, de los espíritus burlones, pseudo-sábios y engañadores. Esta persona tiene que tener una moral muy equilibrada para poder tener autoridad moral.
que não vai ser com palavras, vai ser por sus pensamentos, por sus sentimentos, sus vibrações. É um grande desafio. E é um trabalho que não é simples de fazer. Deve de ser hecho por quem se prepara muito bem. Então, para todos os que vão para uma reunião mediúnica, há a necessidade deste comprometimento com os estudos. Uma espécie de compromisso sincero, personal e grupal com o estudo. O estudo que se vai fazer em conjunto e o estudo que cada um vai fazer por si mesmo em sua casa. Vocês já han escutado que he dicho mais de uma vez da importância de estudar por lo menos 15 minutos. E aí Carmen Cardona em el canal disse assim, 15 não, é muito pouco, 1 hora hay que ser, 1 hora hay que ser. E ela tem razão, porque o ideal é que estudemos 1 hora por dia. Todos os dias, sábado e domingo incluso. E aí alguém diz, pero isto é fanatismo. E eu digo, pero nós somos muito fanáticos de la mesa, não? Porque comemos quantas vezes al dia? Cuidamos bem de nosso corpo físico, pero o espiritual como queda? Não temos sequer 1 hora por dia para ele. Nos olvidamos que existe. E depois, quando vemos, está todo mal alimentado, sucio, porque não le cuidamos. Assim que é importante estudar todos os dias em casa. Não interessa se não sabe ler, senta com um familiar. Se tem dificuldade, as gafas não estão dando, agarra uma lupa. Pero estude, porque vale a pena hacerlo. E aí cito o exemplo de meu papá, que está praticamente ciego, com muita dificuldade. Quando vai ser já não hace mais, pero quando hacía ultimamente um agujero na parede com el taladro, não? Se salia e queria poner, não encontrava mais. Para encontrar o agujero. Pero minha mamá disse, não sei como hace, pero ele lê. E lê todos os dias. Umas 2, 3 horas todos os dias. Termina a codificação de Allan Kardec, empieza outra vez e vai lendo outros livros. Todo o que chega a suas mãos lê e passa adelante. Não lhe gusta quedar com os livros. Ele vai passando. O único que se queda sempre é a codificação. Os demais lê e passa adelante para as outras pessoas. Esta é a filosofia também de Alípio Gonçalves, que muitos de vocês sabem quem é, del Anuário Espírita. Eu fui visitar Alípio Gonçalves várias vezes já em sua casa. Uma das vezes que eu fui aí, ele tinha muitos livros em sua casa, ele tinha um depósito, porque ele traduzia a obra de Chico Xavier e também de Allan Kardec, e imprimia e ponia aí para distribuir a la gente. Pouco vendia, mas distribuía gratuitamente. Pero um dia cheguei a sua casa e vi que a estanteria estava quase vazia, com pouquíssimos livros. E ele me disse assim, mira, se há algum aí que te interessa, pode levar. Porque eu aprendi que o livro parado na estante não serve para nada. O livro tem que estar nas mãos da gente, que lo manuseie, que lo leia e que passe adelante. Há que passar a ser os livros circular, disse ele. E é uma coisa muito interessante. Meu papá, sem que nada lhe houvera dicho isto, ele também sacou esta conclusão. Há que fazer circular os livros. Agora, uma pessoa que estuda, que faz investigação, necessita uma biblioteca básica se trabalha em sua casa, se não tem a seu alcance. Pero não necessita multiplicar, ter um montão de livros que não está usando. É como roupa que não se usa. Se diz que nós sabemos qual é a medida de lo que temos que dar, se nós abrimos nossos armários e vemos que há coisas que se quedou 1 ano inteiro sem usar. 1 ano inteiro que não foi necessário aquilo. É então algo que está sobrando, que hace falta para alguém em algum sítio. Pode não ser cerca nosso, mas em algum lugar alguém está necessitando aquilo. Os livros, a mesma coisa. Estão paraditos aí, há que fazer circular. Pero se nós les utilizamos, estamos manuseando, estamos estudando, les necessitamos, então temos que tenerles. Ou contar com a biblioteca cercana a nosso, não? O estudo é fundamental, por lo tanto, tanto em el centro espírita como em casa. Outro aspecto que está relacionado com a moral del médium, eu não vi o reloj, eu não traje o meu. 7:05. 7:05. Vamos hasta 7:30 e interrompimos, não? Bueno, outro aspecto é de la vigilância. La vigilância é fundamental. Graças, Luiz. Eu vou entender para... La vigilância é fundamental dentro deste processo.
muchas veces nosotros escuchamos, ¿no? Y está en el Evangelio efectivamente los dos registros. Está ahí por un evangelista diciendo orad y vigilad, pero hay otro que dice así, vigilad y orad. Nosotros preferimos la segunda forma, voy a explicar por qué. Porque la vigilancia es obligación nuestra. No podemos transferir esto. Aunque tengamos protección espiritual, el vigilar es una obligación de cada uno. Ahí la vigilancia nos hace que estar de atalaya. Ustedes comprenden la palabra, ¿verdad? Y estar siempre atento. Ahí apareció cualquier señal de peligro, de riesgo, ¿qué hacemos? Recorrimos a la oración como forma de protección. ¿Está bien? Primero la vigilancia, estar atento. Señal de peligro, entramos en estado de oración o en oración para protegernos. Ahí sí, además de cuidar los pensamientos, los sentimientos, elevarnos para entonces recibir el amparo de los bienhechores amigos. La vigilancia tiene estrecha relación con la oración, pero una cosa es una cosa y la otra es otra. Vigilancia es responsabilidad nuestra. Oración, nosotros elevamos nuestro patrón vibratorio, entramos en sintonía con los bienhechores amigos y ahí en sintonía con ellos, ellos nos auxilian, nos protegen, nos inspiran, nos sugieren cosas positivas, nos renuevan el ánimo, nos dan disposición para seguir en las luchas de la vida. Pero terminó la oración, nosotros estamos de nuevo en la obligación personal de la vigilancia, porque hay algunos que dicen así, bueno, ahora yo he orado, mira, qué magnífico, me sentí tan bien y relaja total. Enseguida abre la guardia. Esta manutención es la más grande dificultad para nosotros. Vamos a hacer una comparación. Ustedes saben que los animales piensan, ¿verdad? El perro piensa, el gatito piensa, pero el pensamiento es intermitente, como la mediunidad. No es un pensamiento continuado del animalito. La diferencia del animal para nosotros es que nuestro pensamiento es continuado. No hay interrupción, estamos siempre pensando. Tanto es así que Descartes, para examinar la cuestión de que decía que no existimos, hubo un tiempo, algunos filósofos un tantito mal orientados, sacaron la conclusión que nosotros mismos éramos una ilusión, que nada existía, ni nosotros mismos, todo era ilusión. Y ahí Descartes fue a hacer una experiencia para ver, ¿no?, si efectivamente havia alguma possibilidade de esto. E ele foi intentando eliminar todo. E al final quedou o pensamento. E ele então escreveu, pienso, luego existo. Não há como não existir se estou pensando. Esta foi a conclusão. O pensamento do ser humano é contínuo, do animal é intermitente. Aí então, nós vemos a comparação. Nós aún não temos este hábito constante de la vigilância e de la oração. Isto aún para nós, em relação a los espíritos superiores, é esta a diferença. Para eles, a vigilância é uma constante e eles vivem em estado de oração. Alguns poderão pensar, pero então são todos beatos, os espíritos superiores? Porque não é este tipo de oração. É que o trabalho noble dentro do universo também é oração. Porque todo o que hacemos agradável a Deus é uma forma de orar, é uma oração. Não necessitamos emitir palavras, pensamentos para estar orando. Se nós estamos actuando em bem, isto é uma oração. Assim que estes espíritos superiores, como sempre estão trabalhando para o bem del semejante, estão sempre em estado de oração. Pero não é nossa condição aún. Nós aún somos muito atraídos por las coisas materiais. Somos absorvidos por o problema da família. Sofrimos muitas consequências de nossos enganos do passado, das problemáticas de aqueles com quem nós convivimos, que nós amamos. Assim que temos sempre muitas influências, razões, motivações ou motivos para ter interrupções, porque não hemos desarrollado a disciplina de um pensamento elevado, constante.
Estamos em casa, por exemplo, e nos despertamos por la manhã, hicimos nossa leitura do Evangelho, uma oração, e aí prendemos a tele. O que passa neste momento? Já se foi. Porque a tele traz um montão de vibrações negativas. E para mim é como se fosse um magneto. Prende a tele e eu... É um problema. Então eu prefiro não tê-la. Porque se ela está, eu vou mirar. Tenho que ter muito cuidado incluso. Quando abro o ordenador para entrar em los e-mails, normalmente vem um montão de coisas, ¿no? de próprio provedor. Vai poner propaganda, vai poner notícias e tal, e de repente, se eu pongo atenção, me atrapo por uma notícia daquelas, me toma 10, 15 minutos que não tenho. E é um problema. Ah, pero nosotros tenemos que estar informados de las cosas que ocurren en el mundo. Cuidado. Eu sou periodista. Em princípio, se eu vou trabalhar nesta profissão, eu tenho que ter gente que lea as coisas que vou produzir. Pero eu os digo que, sinceramente, hoje dia, de 100% de lo que se transmite, 10% se aproveita de hecho, mais ou menos. 90% são coisas inúteis, que nós viveríamos muito bem sem ellas. Infelizmente, não há nadie selecionando para nós. Os papás têm a obrigação de selecionar para os hijos, que aún não têm como elegir, pero os papás não sabem selecionar para eles mesmos. Como vão selecionar para seus hijos? Esta é a grande dificuldade. Necessitamos de exercitar uma disciplina neste campo, para ter condições de desencarnar aqui e ir para um sítio chamado nosso hogar. Aí não há televisão. Pero se eu estou acostumado com minha novela todos os dias, que é o que vou fazer em nosso hogar? Eu tenho que primeiro aprender a renunciar a esto, porque senão vou sofrer muito aí, porque estas coisas não chegam. Está André Luiz visitando a casa da irmã Laura. E aí ele mira uma estanteria de livros. E ela lhe disse assim, pode agarrar qualquer, porque aqui não entram naqueles tipos de livros allá de la crosta de los encarnados. Não entra aquele tipo de livros. Aqui solamente entram livros que se pode ler. Porque allá em nosso hogar, eles têm um compromisso. O compromisso de manter o equilíbrio do pensamento. De não comentar mal de los outros. É um compromisso coletivo. E quando uma pessoa empieza a hacer isto allá, automaticamente ela necessita ser sacada do meio de los outros e ser posto em um rincão apartado, porque perturba o ambiente, desequilibra o ambiente de los outros. Isto não é permitido. Assim que aqui na Terra aún temos muito para aprender, muito, e depende de nós outros. Temos o livre-arbítrio, é que venimos para aprender estas coisas, a trabalhar nosso sentimento, nosso pensamento, nossa vibração. Por isso a importância, então, da vigilância, a oração. E há um outro elemento que queria comentar, que tem muito a ver com a questão moral, que é a meditação. Allan Kardec hace referência a ella. Os espíritos superiores la citam. Joana de Ángeles profundiza a questão da meditação como sendo fundamental. Eu escutei de Divaldo e he leído em outros livros a respeito disso, e não necessariamente espíritas, porque he hecho búsquedas em relação à meditação em várias fontes e encontrei que há um certo momento em el processo evolutivo del ser espiritual, estamos falando, em que ele saca a conclusão de que já não pode seguir evolucionando se não se entrega à meditação, pero com equilíbrio. Se diz que um discípulo hinduista chegou a seu maestro e lhe perguntou: maestro, se eu medito 1 hora por dia, eu vou mais rapidamente conhecer a mim mesmo e desenvolver minhas potencialidades? E o maestro lhe disse: sim, possivelmente. E ele disse: pero entonces, maestro, se eu medito 2 horas, eu vou duplicar entonces a velocidade para desenvolver-me, conhecer-me melhor e desenvolver minhas potencialidades. E o maestro disse: cálmate, tranquilo, 2 horas vas a estar perdendo tu tempo.
porque há necessidade de meditar e fazer as coisas, convivir com os demás, ser atuante em el sentido positivo. É muito importante, então, estar atentos ao equilíbrio. Pero, ¿qué es meditación? ¿Cómo podemos considerar la meditación? Para nosotros, para empezar, si no hacemos y después tenemos que buscar para conocer mejor la cosa toda, hay muchas informaciones al respecto y mucho cuidado porque hay también muchas desorientaciones. Pero para empezar, nosotros podemos hacer la meditación que es llamada discursiva. Hacemos uma oração, leemos uma página nobre e destinamos 15, 20 minutos para meditar. Mira, a leitura de 15 minutos a uma hora, de preferência uma hora, mais uns minutos de meditação. Mira como a alma se vai sendo alimentada, hein? Se conseguimos o tempo para isso. Aí, então, uma meditação de uns 15, 20 minutos todos os dias é muito interessante. Que vamos a meditar? Ler a página e pensar sobre ela. Nos concentramos, pedimos auxílio. Se nos olvidamos de lo que leemos, abrimos o olho e leemos outro tramito. Releemos o que hemos leído e vamos pensando. O que quiso dizer? Dijo isto. Digo que eu tenho que fazer esforço neste sentido. Digo aqui que eu tenho que reconciliar-me com meus inimigos. O que é reconciliar com meus inimigos? Aí nos concentramos. O que significa isso? E vamos pensando. O que posso fazer? Tenho algum inimigo? Tenho que reconciliar-me. Mira, isto é meditação discursiva. Estou falando comigo mesmo e encontrando caminhos para solucionar minhas dificuldades com base em coisas positivas que eu he encontrado. Depois vamos profundizando, há muitas técnicas de concentração e de meditação que se pode utilizar, pero se pode começar por aí com muito proveito. Allan Kardec recomendava muito esta meditação discursiva. El análisis de las comunicações transmitida por los espíritos superiores, por exemplo. É uma forma de meditação discursiva. Vamos a ver alguns poucos exemplos que encontramos em la literatura espiritista. Há muitas referências em los livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de médiuns que não utilizaram o aspecto moral mientras estiveram aqui encarnados e que depois, quando desencarnam, têm problemas. Nós temos um caso de Acelino, que está em Los Mensajeros e que vuelve ao mundo espiritual depois de haver sido médium aqui na Terra, em uma situação muito complexa, muito difícil, porque ele começou, depois de certo tempo, a cobrar por los serviços mediúnicos. Isto é fatal, porque quando uno empieza a cobrar, está comerciando sem permissão de los espíritos com eles ou com a utilização de eles. Os espíritos superiores não se prestam a isso. Se vocês vão a algum sítio, qualquer que seja, a pessoa cobra, cuidado. Porque isto já é uma señal de que os espíritos superiores não estão aí. Muito raramente um espírito superior aproveitará um médium de estes para auxiliar a alguém, porque pode ser que não encontre outra pessoa, e aí esta pessoa que está buscando necessita mesmo um auxílio e tem méritos para isto, é ignorante, não conhece o espiritismo e pode receber um auxílio. Pero se sabemos, se somos conscientes, vamos deparar-nos com espíritos obsessores. E o pior de todo é que eles podem, assim, podemos cair bem para eles. Pode ser que a eles les guste estar com nós e aí vierem para nosso hogar, nos acompanham e depois que resolvamos o problema, a ver o que vai passar. Porque às vezes se converte em verdadeira obsessão de largo curso, com muitos problemas. De aí que não vale a pena consultar quem esteja comerciando com a mediunidade, porque isto é um perjuízo para a pessoa e para aqueles que vão aí a ser as consultas. Bueno, Acelino cobrava e tuvo graves problemas. Havia um médium em Liberação, não sei se vocês han leído, que há um momento em que vai a ser uma consulta com este médium. E ele estava assessorado no mundo espiritual por um espírito enano,
de una condición moral dubia. Tanto podía hacer el bien como, bueno, si le interesaba, podría también, vamos, hacer cualquier cosa, ¿no? Y los espíritus obsesores, cuando vieron que la pareja iba para ir para la consulta, se anticipan y hacen una combinación con el espíritu, este enano, que inspiraba al médium, para que él dijera para el médium que no había solución para el caso, que dejara la cosa. Y prometieron pagar para este enano con compensaciones en el mundo espiritual, inclusive un sitio donde había mujeres para él ir, en el mundo espiritual. Y él entonces aceptó, y cuando la pareja entró, el médium entonces se concentra, viene el enano que le inspiraba y le dice, mira, ahí no hay mucho que hacer, aconséjales cualquier cosa, porque ahí no hay mucho, pero no podemos auxiliar. Y él dice, no, ahí no hay mucho para hacer. Ustedes ven los detalles que estoy hablando como me recuerdo, ¿no? Pero hay más detalles en el libro. Dimas, en Obreros de la Vida Eterna, era espiritista este hombre, trabajador en los centros espíritas, pero él descuidó su hogar. Él no enseñó el espiritismo para su familia, no estableceu el estudio del evangelio en el hogar. Cuando fue a desencarnar, sufría las incursiones de los espíritus desequilibrados en su casa, aún siendo trabajador espírita. No sé si perciben. La protección de nuestro hogar es nuestra responsabilidad. Así que quien no hace el estudio del evangelio en el hogar, cuando desencarne, no va a poder pedir protección que no merece, porque no protegió. Pero alguien podrá decir, pero ahora mismo nosotros no hacemos el sepelio en casa más, ¿no? Se hace un sitio ahí. Entonces, ¿por qué proteger el hogar? Pero la protección de nuestro hogar es fundamental para la protección de la familia y de nosotros mismos. Porque por extensión los espíritus nos van a proteger también en donde estemos. Está siendo velado, cuidado nuestro cuerpo antes de enterrar. Y el espíritu estará protegido. Porque si él no establece protección del ambiente y él se está desligando del cuerpo, él va para estas necrópolis, yo que sé, estos sitios, después de desencarnado, pero durante el período de la desencarnación estará en su hogar, que no está protegido. Y como el espíritu, al desprender del cuerpo, empieza a percibir mejor la espiritualidad, ¿qué es lo que vamos a ver? A revés de los mentores amigos a recibirnos, vamos a ver los espíritus que entran en nuestro hogar. ¿Perciben la cosa? El estudio en casa, el evangelio en casa, el envolver la familia tanto quanto sea posible. Alguien podrá decir, pero ¿y si la familia no es espiritista? ¿Cómo hacemos nosotros? Hacemos individualmente. Pedimos por ellos. Mantenemos la disciplina personal. No nos preocupemos, porque si tenemos méritos, incluso los familiares serán protegidos, aunque ellos no sepan. Pero si nosotros sabemos y no hacemos, ¿quién va a ser protegido? Ni siquiera nosotros mismos. Vamos a ver más un ejemplo, es el último aquí, el fracaso de Laércio entre los dos mundos de Manuel Filomeno de Miranda. Este indivíduo médium tuvo una caída moral. Aqui eu puse queda moral, hay queda moral em espanhol, Luis? Caída. Es caída, ¿no? Una caída moral por no respetar el matrimonio. O sea, no era fiel al compromiso asumido con la mujer. No estoy diciendo que no era fiel a la mujer, porque nadie puede ser fiel a otra persona, es fiel a sí mismo. Pero havia um compromisso, ele não era fiel al compromisso assumido com ela. E aí, quando desencarna, é um problemão muito sério. Já por outro lado, há o registro de um outro, que era uma pessoa muito difícil em la relação com as pessoas. Tinha muitos problemas de relacionamento, peleava com toda a gente, pero quando desencarnou foi amparado em um mundo espiritual, por incrível que pareça, porque foi todo o tempo fiel al compromisso com sua mulher. Mira la diferencia, cómo es importante esto. La persona dice, sí, pero yo no tengo lo que necesito, entonces va a buscar afuera, va a buscar las compañías que después te van a acompañar.
Y si tu hogar no está protegido, te va a acompañar allá adentro. Muchas veces es la mujer quien protege el hogar. Las compañías vienen hasta la puerta con el individuo, pero no entra porque hay la protección por el sentimiento bueno de la otra persona que ahí está. Y esto era muy común para los hombres antes, hoy día también para las mujeres. Hay que tener mucho cuidado con el comportamiento. Vamos a citar rápidamente una situación que nosotros hemos vivenciado por la influencia de los espíritus. Ayer yo creo que hemos narrado alguna cosa relacionada con una relación familiar. A veces tenemos dificultades dentro de la casa con algún familiar. Y es común que cuando estamos ahí de repente haciendo alguna cosa, pensemos en la persona y no pensamos positivamente, pensamos negativamente. Si la persona hace un compromiso de vibrar bien, vamos a decir, de orar por la persona, y cuando viene el sentimiento negativo, al revés de pensar mal, por peor que ha hecho la otra, orar por esta persona porque está vigilante y tal, puede darse esta situación. El espíritu obsesor que no le gusta a la otra persona va a venir a inspirar este aquí para emitir energías negativas que ele va a utilizar para perjudicar a la otra persona. Si el individuo está vigilante, a veces está haciendo alguna cosa y de repente le viene la idea, pero fulano, uy, qué cosa terrible y tal, y ya vienen los pensamientos. Si ele está vigilante, ¿qué va a pasar? Ele vai dizer, opa, yo no puedo pensar esto. En una situación como esta una vez, cuando pensamos, opa, yo no puedo pensar esto, de inmediato percibimos el espíritu atrás. Era el obsesor de la otra persona intentando inducirnos para emitir vibraciones negativas que ele iba a utilizar para perjudicar a la otra persona. Ahí le hemos dicho, mi hermanito, puede ser que en el pasado sí, pero hoy no. Hoy no será así. Y ahí hicimos una oración por él y por la persona de quien él quería que se pensara mal. Pero si no estamos atentos, pensamos mal, porque creemos que estamos pensando solos y estamos siendo médiums. Y en este caso, médiums ostensibles, en el campo negativo, porque no estamos trabajando nuestra moral, que es el respetar el otro, no pensar mal y siempre orar por los demás. Nos acordamos de Divaldo, que tuvo una persecución de largo curso, por muchos años. Muchos años, el espíritu insistía, hasta que después de muchos años, de tanto insistir y ver que no conseguía nada, y de ver cómo las cosas iban cambiando en la vida de Divaldo, de cómo él iba haciendo el bien para los otros, sacó la conclusión de que no adelantaba mismo más. ¿Qué iba a hacer más? Después de 40 años, no consiguió nada. Entonces desistió. Pero tomó 40 años. ¿Está bien? Las desviaciones morales y las influencias espirituales tienen íntima relación. Si hay desviación moral, normalmente hay una influencia espiritual negativa. Y como dicen los espíritus, a Allan Kardec, que casi todos nosotros somos médiums. Es tal la situación que sería de afirmar que prácticamente todos somos médiums. Porque si no tenemos cualquier tipo de mediunidad ostensible, nos dormimos y nos encontramos con los espíritus que nos influencian. Así que todos nosotros estamos bajo la influencia espiritual de una manera o de otra. La responsabilidad del médium entonces es muy grande y es importante el ejercicio de la voluntad en el bien, de la voluntad en contener nuestras malas vibraciones, malos pensamientos, malos sentimientos, buscar nuestro perfeccionamiento moral y entender que la calidad de las presencias espirituales junto a nosotros depende mucho de cómo es nuestra cualidad moral. La caída es natural, nos informa Manuel Filomeno de Miranda. Pero el erguimiento es impositivo de la marcha y espíritu alguno puede se permitir el lujo de desistir, sino que seguir intentando de todas las formas posibles
la realización de los compromisos libertadores. Vamos vacilar, vamos titubear, en algunos momentos vamos caer, pero es nuestro deber y es nuestro derecho levantarnos y hacer el esfuerzo de renovación espiritual, para que así entonces cada día más fortalecidos nosotros vengamos a ter um exercício de la mediunidad, que se es independiente el fenómeno de la moral, pero la moral va a brindar la cualidad para ese tipo de ejercicio. Así que los buenos espíritus nos auxilien siempre. El tiempo se nos dio. Vamos a las preguntas. Silencio en la web. Te hago mientras piensa un poco. Sí. Nos ha comentado que la moral es importante para la comunicación, o sea, la conexión con los buenos espíritus. Pero la moral para comunicar con los sufrientes y espíritus posesores, ¿cómo actuaría ahí el medium con la moral? Sí, el trabajo mediúnico existe justamente para atender a los espíritus necesitados, ¿verdad? Sean ellos espíritus que desencarnaron sin saber por qué, son espíritus que a veces sufrieron accidentes, y hay muchas situaciones, o espíritus obsesores. La función del trabajo mediúnico es justamente atender a estas entidades. ¿Cuál es la influencia moral del medio en esto? El medio que trabaja su campo moral tiene autoridad sobre estos espíritus. Ellos les respetan. Pero cuando la persona no tiene un trabajo en el campo de la moralidad, estos espíritus no le respetan. Así que ellos pueden aproximarse y hacer uso abusivo a veces de la mediunidad cuando el individuo no está protegido por la moralidad. La moralidad es que va a dar esta protección más segura para el ejercicio de la mediunidad. No significa que el medium moralmente elevado, él no va a recibir espíritus sufrientes. Cuando leemos en los dominios de la mediunidad, vamos a ver que hay una medium ahí que es una flor de persona. Es la persona más elevada que hay. Y traen para que reciba el peor espíritu, el más difícil de todos. Parece un contrasentido, pero ella le recibe como medium, como si fuera una mamá. Lo recoge, sale del cuerpo y le ven recibir en sus brazos, para poder venir y manifestarse a través de su cuerpo en la mediunidad. Es una cosa sublime, muy bonita. Un outro espírito, um outro médium que não tuviera a qualidade moral deste médium, então, que ocorreria com ele? Não teria condições, porque não ia receber da mesma forma, não teria condições de acolher com tanto carinho, com tanto afecto, com tanto amor, e o resultado não seria o mesmo. ¿Está bem? A ver, alguma outra pergunta? Por eso se dice también que al más enfermo, el mejor médico, ¿no? Sí. Yo también quería hacer una pregunta. Un medium que atiende a los sufrientes, y no a sufrientes, sino a personas que tienen situaciones de no comer, de no tener casas, que los han desahuciado, que están en la calle, y le transmiten a ese medium un sufrimiento que enseguida llora, ¿por qué es? Yo no sé si comprendí la pregunta. A ver, vuelvo a decirle. Una persona que es medium y, por ejemplo, se entera de una persona que se ha quedado, que la han desahuciado y se ha quedado en la calle. No es nada tuyo, solamente sabes que esa persona se ha quedado en la calle, que está sufriendo, que tiene hijos, que están pasando hambre, y esa sensación te causa un sufrimiento que rompe en llanto. Comprendí. ¿Por qué ocurre? Bueno, diríamos en principio que es por desequilibrio del medio. Porque los espíritus superiores están viendo todo esto también. Imagínense si todos los espíritus superiores vieran nuestros dolores y empezaran a llorar. Nosotros no tendríamos quien nos acogiera, quien nos amparara, porque estarían todos condolidos y llorando. No es una reacción equilibrada. El involucrarse con la situación de una manera empática, que esto es una empatía desequilibrada, no es bueno para nadie. La acción aquí, que no puede ser una reacción, tiene que ser muy positiva, de confianza en Dios.
Porque este llanto incontrolado puede significar, desde el punto de vista de la espiritualidad, una rebeldía. Porque sería que la persona está pensando que ella no dejaría, si pudiera, una persona como esta sufrir, pero como Dios está dejando, entonces Dios es malo. No es lo que está en la cabeza de la persona, pero ve cómo son las cosas. Si alguien está hoy en la calle, no tiene ni comida a dar a los hijos, esto está dentro de una programación espiritual de necesidad de estas personas. No debería de ocurrir. Ahora mismo nosotros hemos visto en la televisión de relance una noticia en Nueva York de un policía. Ele não sabia que estavam filmando, ele ia passando e viu um senhor, um frio tremendo, sem sapatos, sem calçado, e ele lhe perguntou ao homem: você não tem um sapato para pôr? E o homem disse: não tenho. E ele saiu caminhando, entrou em uma tienda, comprou um sapato de boa qualidade, não? 60 euros custaria. E vino e calçou ao homem, e não sabia que alguém estava filmando. E a pessoa que hizo a película la puso aí nas redes sociais e se tornou um herói, porque calçou o homem. Pero são atos solidários que não são comuns, porque se fuera não daria tanta repercussão. Pero deveriam de ser comuns. Se vemos uma necessidade, temos que atendê-la. Dentro das possibilidades que temos, e aí entra a questão do óbolo da viúva, que dava incluso de lo que lhe faltava, de lo que seria necessário para ela. E aí vemos que hacía Bezerra de Menezes. Lo mismo. Quando veia alguém necessitado, não media as consequências, ia e auxiliava e já está. Assim que estes são exemplos para nós, não? Pero não reaccionar e llorar e estar, sino que actuar, que é o que puedo fazer. Não tenho dinheiro também, não tenho possibilidades de resolver a problemática, pero sim eu posso orar. Eu posso pedir auxílio, eu posso vibrar para que estas pessoas tenham força moral para suportar esta prova difícil, esta expiação que estão passando. E vou orar, e vou pedir a Deus que seja breve, o mais breve possível. E que se algo pode fazer que eu não estou vendo, que eu veja. E que eu tenha o valor de fazê-lo quando eu perceba que posso. Está bem? A ver, o que mais? Nenhuma pergunta mais? É que han entendido todo? Está todo claro. Eu hago de broma, não entenderam todo, não entenderam nada, que não dá nem para fazer perguntas. Se não tem nenhuma pergunta, nós vamos terminar com 20 minutos antes, ou então eu vou volver a falar. Has dicho que había que estudiar en casa, ¿no? Sí. Pero es de suponer que después del centro. Sí. Después, para que no haya... Sí, después o antes del centro. Bueno. No es una sustitución. Porque algunas personas piensan así, ya que yo tengo el estudio en casa, no necesito ir al centro. Bueno, vamos a ver quién es tan poderoso así, ¿no? Es que hay quien dice, como yo lo hago en casa, yo no necesito ir al centro. De forma ninguna. Hacer en casa es complementar al centro. Cuando hacemos, vamos a un centro y hacemos nuestro estudio en casa, nuestro hogar se convierte en una célula iluminada del centro espírita. Pero no puede tener sostenimiento solo, porque las demandas son muy grandes. Nosotros no sabemos con qué fuerzas nosotros estamos movimentando. Los espíritus inferiores son muy organizados y ellos pueden atacarnos. Se estamos ligados a um grupo espiritista que há todo um equipo de proteção espiritual, quando eles fazem um plano de atacar nosso hogar e nós estamos trabalhando com o centro, dando nossa contribuição, os espíritos superiores estão acompanhando e sabem que isto vai ocorrer e vão e protegem nosso hogar. Mas se estamos sendo aislados allá e não queremos saber do grupo, que pode fazer os espíritos superiores para proteger-nos? Vamos contar com os espíritos familiares, aqueles que nos querem bem, pero a energia e a capacidade de eles é mais pequena do que um grupo que assiste a um centro espírita. ¿Comprenden a diferença? Entonces, lo que nos dice se nos dice en Alborada Nueva, no me acuerdo ahora mismo de Caibar, de que, exactamente, que los hogares donde se está implantado el Evangelio en el hogar
se transforman en puestos de socorros para los centros espíritas. Exactamente. Son células avanzadas de los centros espíritas. Y los espíritus superiores que están acompañando llevan a aquellos que no son obsesores, son espíritus necesitados que están en la región, saben la hora que vamos a estudiar, les traen, estos espíritus nos escuchan, participan de nuestras oraciones, se renuevan y ahí son llevados o para el centro o a veces son directamente a puestos de socorro en el mundo espiritual después de ser amparados en nuestro hogar. ¿Está bien? Es muy importante el estudio en casa, muy importante, pero vinculado, ligado a un centro espírita. Porque si no corremos riesgos que no necesitamos correr. Es peligroso realizar reuniones espíritas, entre comillas, en las casas. Sí, si te estás refiriendo a las prácticas mediúnicas, sí, claro. No es conveniente, aunque la mediunidad sea algo que está con nosotros a 24 horas, como hemos dicho, hay ciertas prácticas que debemos de hacer con el apoyo del grupo mediúnico, el grupo del centro espírita, porque ahí es un equipo todo y vale aquello que hemos comentado. Hay una protección espiritual superior. Si nosotros nos creemos muy poderosos, muy capacitados, o que nosotros estamos súper protegidos, somos mejores que los demás para tener una protección especial y podemos hacer en nuestro hogar. Poderemos enfrentar consecuencias por esto. Porque el hogar, si ele está 100% protegido, se não há peleas de la família, se não há disputas, se não há dificuldades, se não prendemos la tele, só de prender la tele, mira lo que estou falando. Se nós não temos entrada de vibrações negativas, se não permitimos, então nada impediria de fazer um trabalho em um ambiente protegido. Pero quem mantém 100% do tempo solo vibrações buenas em seu hogar? Agora é mais ou menos assim. En el centro espírita nos reunimos para as atividades, que são sempre buenas. É de oração, de estudio, de charlas, de exercício na prática da mediunidade, de orientação a los niños, de estudio para os adultos. São todas coisas positivas, é mais assim. E quando alguém empieza a falar mal de alguém dentro do centro, cuidado. Invita-lhe para ir a hablar en la calle, porque abre uma brecha que não deve de ser permitida. Aqui deve de haver dentro do centro um compromisso como há em nosso hogar. Aqui nadie habla mal de nadie, nem pensa mal de los outros. Quando nos acordamos de um desafeto, de uma pessoa que é nosso inimigo, porque quer, ou por razões ou familiares com quem não nos entendemos, nos acordamos e entramos em oração de imediato. Dentro do centro. Agora, em nosso hogar, hacemos isto todo o tempo? Esta é a situação, verdade? Não conseguimos. Há muitas interveniências, recebemos visitas de pessoas que não pensam como nós outros. Não há a proteção todo o tempo da espiritualidade, porque nós mesmos não damos condições para isso. Assim que não é conveniente fazer em el hogar por isso. Não é que seja proibido, mas é que não é conveniente porque corremos riscos. Pero a veces el tener una conversación fluida de personas, que por ejemplo hay una persona que sabemos que tiene un determinado defecto o hay unas inclinaciones y hablamos de una manera constructiva, no para criticarle o menospreciarle, sino para sacar en común o aprender, porque a veces aprendemos incluso de los errores que vemos en los demás. Sí. Entonces eso es una conversación constructiva. Vivimos en un mundo que nos rodea y del que tenemos que sacar a veces de lo malo de otras personas o de otras cosas, sacamos conclusiones buenas que incluso podemos aplicarlas a nuestra vida y aprendemos lo que no tenemos que hacer. Sí, está en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 10, apunten itens 19, 20 y 21. Allan Kardec pregunta a San Luis si es derecho del hombre ver las imperfecciones de los demás. Y ahí San Luis responde, depende. Depende de las intenciones. Si nosotros miramos las imperfecciones de los demás para aprender a no hacer igual, a encontrar caminos para corregir a nosotros mismos, excelente. Tenemos el derecho incluso, es bueno, es didáctico.
Pero si miramos las imperfecciones de los demás y comentamos sobre esto, De una manera malsana, ¿no? solo de comentar. No hay manera buena sana de comentar la vida de los demás. Cuidado con esto. Voy a completar, un momentito. Si comentamos sobre la vida de los demás, estamos haciendo un daño para él y para nosotros. Solo tenemos derecho de comentar sobre una imperfección de una persona con ella misma. Si no es posible, con nadie más. Quando eu percebo, vamos a dizer que eu perceba, desculpa Luiz, uma imperfeição de Luiz. Tengo muchas. Ao revés de falar com Luiz sobre isto, que é meu amigo, que eu quero auxiliar-lhe, e eu vou, e ao revés de falar com ele, Maite é mulher dele, eu digo, Maite, eu he visto em Luiz tal coisa, e eu queria auxiliar a Luiz. Eu pode estar fazendo um dano. Porque pode ser que Maite não haya visto a imperfeição de Luiz e isto não provoque nenhum problema entre eles. Aí eu fui falar para ela percebeu isto, eu queria auxiliar, fui a pedir a ela que me auxiliar a Luiz. Aí não encontramos como, pero ela quedou sabendo de uma coisa que eu não havia percebido. E isto interviene com a relação entre ela e Luiz. E eu estou em um problema, porque fui eu que despertei isto. Vou ter que resolver depois. E eu não necessitava isto. Pero eu lo provoquei. Percebe? Todas as vezes que comentamos algo de alguém que a pessoa não está presente, isto é chamada maledicência. Por mais que doremos a píldora, temos que ter muito cuidado com isso. Agora ele sigue perguntando. E se uma pessoa tem uma imperfeição, e a imperfeição desta pessoa só perjudica a ele, a própria pessoa? Então, não há problema, porque a imperfeição da pessoa é de ela, perjudica a ela mesma. Se somos amigos, podemos falar, auxiliar, magnífico. Se não, não podemos fazer nada, oremos por la pessoa. Pero a imperfeição da pessoa perjudica a um grupo. Disse São Luís, devemos de ver o interesse da maioria, da maior parte. Assim que se participa de um grupo uma pessoa e perturba o grupo, é uma obrigação do dirigente não permitir que esta pessoa perturbe o grupo. Porque o grupo quer estudar, quer caminhar para adelante e esta pessoa está tirando para trás, está dificultando, só quer perjudicar. Então, há que adotar uma providência, porque esta pessoa está prejudicando a maior parte. E o dirigente necessita actuar. Está bem? Vamos a dar um exemplo. Estamos respondendo agora as perguntas aqui. E alguém empieza a fazer uma pergunta e quer impor seus pontos de vista. E nós vamos medir na cinta depois. Tomou 7 minutos. 7 minutos de la reunião de todos. É um dever de quem esteja com a palavra cortar isto lo mais pronto possível. Porque senão os demais não fazem perguntas. Os demais vão com suas dúvidas para casa. Porque aqui a pessoa queria polemizar, a vezes influenciada por los espíritos inferiores, sem dar-se conta, não é que é uma mala pessoa, não é, pero naquele momento se deu a uma influência negativa. Está bem? Aí há que estar muito atento, muito cuidadoso, porque com esta desculpa de querer encontrar a forma de auxiliar as pessoas, vamos propagando. Que um habla com o outro e habla com o outro, e o outro também vai buscar como solucionar e habla, e nadie vai solucionar a problemática da pessoa. Muito cuidado com isso, porque é problemático, está bem? Alguma outra? Seria a última. Si no hay nadie, te digo yo, te hago otra. Vamos a ver. Hay alguien que tiene, Luis já tiene outra. Não há dúvidas? Entonces, Luis, es tu vez otra vez. Si necesita, hablamos particularmente después, ¿está bien? Si necesita profundizar, hablamos particularmente después. ¿Qué diferencia hay entre mediunidad y espiritismo? Sí. Bueno, mediunidad es una facultad inherente al ser humano. Todos nosotros tenemos este germen, que puede estar latente o activo. Há pessoas que foram médiums em outras encarnações, pero agora mesmo ele não tem a manifestação da mediunidade, porque também a mediunidade depende, conforme disse Allan Kardec, de uma conformação orgânica.
aunque foi médio em outra encarnação, se o organismo não viene preparado para isto, en esta encarnação a mediunidade não será ostensible. Não haverá manifestação da mediunidade, pero não deixou de ser médium. É uma faculdade inerente ao ser humano. O espiritismo é um produto, um resultado de la mediunidade, pero um resultado que solamente foi possível graças a la evolução espiritual de aquele que reencarnou com a missão, com a tarefa de codificar o espiritismo. E que teve o cuidado de dizer que o espiritismo não era obra suya, que era obra de los espíritos. Tanto é que ele disse claramente que a primeira revelação tuvo a personificação em Moisés, os 10 mandamentos. A segunda revelação com Jesus tuvo a personificação em Jesus, el Cristo. Pero a terceira revelação, que é o espiritismo, não está personificada em Allan Kardec, porque é a doutrina de los espíritos. De aí que esta é a diferença. O espiritismo surgiu de la mediunidade, pero hoje, como corpo doutrinário, que é ciência e filosofia de consequências morales, o espiritismo não depende do fenômeno. Assim que se não hubiera mais fenômeno, nós poderíamos fazer nossa evolução espiritual com a enseñança que nós já temos. O espiritismo direciona a faculdade, lhe explica qual é seu propósito, qual é sua utilização, para que nós devemos de utilizar. Esta é a grande diferença, porque com o espiritismo nós entendemos que a mediunidade sem moral é perigosa. Pero a mediunidade, com um esforço de moralização do médium, a utilização de ela para o bem do semejante, é a clave para nosso progresso espiritual, em el sentido da integração nossa com os planos superiores da vida. E cerramos aqui, muitas graças. Nos invitou para a oração final, verdade? Vamos então orar juntos, pode ser? Divino e amado Maestro Jesus, estabelecido, Senhor, el silêncio e a concentração entre nós, buscamos a sintonia mais íntima com os benfeitores espirituais que dirigem esta casa, aqueles que nos assistem, que nos acompanham, com os trabalhadores del bem que em tu nome concorrem para inspirar-nos e orientar-nos em nossas labores, nossos esforços de renovação espiritual. Buscamos, Senhor, unir em los sentimentos elevados, llenos de propósitos de bem, a los espíritos familiares que também estão conosco, deseosos de amparar, assistir, orientar a seus familiares encarnados. E todos juntos buscamos elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vibrações, Senhor, para a sintonia mais íntima com os planos superiores da vida. Deseamos agradecer por la oportunidade, agradecer por la bendição de conhecer o Espiritismo, de ter, Senhor, la oportunidade de reparar en esta encarnação as equivocações que hemos cometido em outras, independiente de nossas necessidades personais, de trabalhar em tu campo de amor, em las instituições que nos acorrem, que chamamos centros espíritas. Oramos por este que nos recebe agora e por todos aqueles que estão nesta região, em Espanha, em toda a Europa, em todos os continentes, em nossa terra de tantos dolores e sofrimentos. Oramos, Senhor, por todas as pessoas e grupos que trabalham por el bem da humanidade, independente de suas filosofias de vida, de suas formas de pensar,
en esta unión solidaria para el beneficio de la humanidad, en un ejercicio, Señor, de ampliación de las fronteras de acción nuestra, que no se queden limitadas solamente dentro del ámbito de lo que nosotros llamamos espiritismo, o budismo, o catolicismo, o cualquier ismo que sea, que todos los de buena voluntad nos podamos unir por el ideal humanitario de fraternidad, de bien, de progreso espiritual, de avance en los campos de benevolencia unos hacia los otros, inspirados por los planos superiores de la vida. Vibramos, Señor, rogándote particularmente para nosotros que aqui estamos reunidos, para que sepamos identificar as oportunidades de fazer o bem e para ter as condições, Senhor, de saber aproveitá-las em nosso diário vivir. É tão bello, Senhor, saber de los actos de bondade, de carinho, de fraternidade que nós outros vemos ou leemos por los meios de comunicação. Pero sabemos, Senhor, que aunque nadie sepa, nada é mais grande que o esforço de cada um de superar a si mesmo para poder auxiliar el semejante. Nosotros não podremos alcançar os planos superiores por el bien que hacen nuestros semejantes, solamente por el bien que hacemos nosotros mismos. Por isto, Senhor, te pedimos que tenhamos o valor de aproveitar as oportunidades de compreender o prójimo, de orar por aquele que necessita, de callar em los momentos que é necessário, em que nossas palavras se hacen inconvenientes, descabidas, desagregadoras, destructoras, para em su lugar poner palavras de carinho, de fraternidade, de esperança, de amor, e assim, Senhor, vencendo a cada passo a nossas tendências negativas, que nós outros podamos finalmente integrar-nos de forma definitiva em esta falange de espíritos nobres que, encarnados e desencarnados, trabalham por el bien de la humanidad bajo tu inspiração e tu comando, Senhor. Graças te damos a ti e a Deus nuestro Padre por todo el bien e por todas as lutas que nos chegam, que sabemos necessárias, porque nos fortalecem e nos desarrollam as possibilidades de crescer e de hacernos cada dia melhores de lo que fuimos.